Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse painel do 15º CEMEP. Eu sou Carolina Iusek Torres, sou gerente de comunicação e inteligência de mercado da Abex. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre um assunto extremamente relevante, importante, urgente, enfim, é um tema que é para já, é o LGBTQIA+. Eu estou aqui com o Pri, com o Pedro e com a Camila. Antes de começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, começando pelo Pri. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando essas ideias sobre esse tema que para mim é tão profundo, né, na minha vida. São 10 anos aí de produção de conteúdo em relação à sigla LGBTQIA+, ou LGBTQIAP+, que a gente já colocou o P para provocar. Vou me apresentar, então. Meu nome é Pri Bertucci, sou uma pessoa trans não binária. Meus pronomes de gênero preferidos são ele, dele no neutro ou ele, dele no masculino. Eu também me identifico como uma pessoa parda ou não branca. E eu estou numa terra Halone, uma terra indígena Halone, nesse momento. Eu acho importante quando a gente se apresenta também nomear a terra indígena que a gente está. Fica aqui uma provocação para todos nós pensarmos qual a terra que a gente está ocupando nesse processo. Se fala de inclusão e diversidade, a gente lembrar que estamos numa terra ocupada, né? Isso faz parte dessa nossa nova consciência. É um prazer estar aqui e, de novo, como criador do Sex Box e do Diversity Box, estar aqui compartilhando com o Pedro e com a Camila essa mesa de debate aqui. Obrigada, Pri. Pedro? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Para mim é um prazer muito grande participar do CEMEP para a gente poder discutir um tema tão importante, que é a inclusão de pessoas LGBTQIAP+, no nosso mercado de trabalho, na nossa indústria, e é super importante que a Abex, né, puxe essa discussão para que a gente possa, de forma organizada e juntos, avançarmos cada vez mais na inclusão dessas pessoas. Eu sou diretor de comunicação na Mastercard, sou cofundador do nosso grupo Pride, que é o grupo de afinidade de pessoas LGBTQIA+, na companhia aqui no Brasil. Eu sou um homem branco, cis, gay, tenho 34 anos, sou relações públicas, e é um prazer compartilhar esse painel com Camila, com Pri e com você, Carol. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Carol, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com o Pri e Pedro. Enfim, acho que eles já colocaram muitos pontos aqui. Eu vou me apresentar, eu sou a Camila Valério Novaes, eu trabalho no marketing da Visa do Brasil e também sou líder do Comitê de Diversidade e Inclusão da Visa do Brasil. Eu me denomino como uma mulher, cisgênero e negra. Bom, e aí, para começar, eu queria lançar uma pergunta básica, né? Assim, mas extremamente importante, né? Que é, qual é a importância da linguagem da comunicação neutra dentro das empresas e numa sociedade? Carol, eu sou suspeita para responder essa pergunta, né? Como co-criador da linguagem neutra no Brasil, eu entendi que, a princípio, né, 10 anos atrás, quando a gente criou essa linguagem, era uma questão de sobrevivência para mim, porque em português não havia uma possibilidade de descrever a minha identidade, né? E nem falar de mim ou do meu pronome, né? Como eu falei no começo. Ele, dele é um pronome que eu criei com Andréa Zanella, e não havia ainda uma possibilidade de me descrever. Então, eu criei por uma necessidade própria, né? Eu cheguei ao Brasil, eu estava morando aqui em São Francisco um tempo, e quando eu cheguei ao Brasil não havia essa linguagem. Eu acho que a importância, primeiro, né, ela começou numa comunidade, né, vamos dizer assim, na bolha, né, na bolha ali não binária, depois na bolha trans, e foi se expandindo para a bolha LGBTQIAP+, mas a gente já conseguiu furar a bolha. Eu acho que nos últimos 3 ou 4 anos a gente percebe que esse nosso trabalho, né, com a liderança de muitas empresas, né, com muitos ERGs, né, grupos de afinidade, a gente conseguiu começar a implementar
a linguagem neutra e a linguagem inclusiva. É importante que se diga que são duas coisas diferentes. As pessoas confundem, né, o que é a linguagem neutra com a linguagem inclusiva. A linguagem neutra é essa de você colocar o E no final das palavras. Então, você fala amigues, convidades. E a linguagem inclusiva é quando você fala, por exemplo, ao invés de falar os diretores, você fala as pessoas responsáveis pela diretoria. Em vez de falar os atores ou as atrizes, você fala as pessoas atuantes. Né? Essa é a linguagem inclusiva ou não sexista. E a outra que usa o E no final é a linguagem neutra ou não binária. Foi essa que a gente co-criou. A linguagem inclusiva já existia, porque era um processo já que vem de uma história feminista, lá dos anos 70, 80. Já vinha uma discussão sobre deixar a língua menos marcada no masculino. E eu acho que a importância de usar essa língua hoje é extremamente útil se a gente está falando de um novo paradigma onde todas, todos e todes precisam pertencer, né? Nesse ambiente, principalmente no ambiente corporativo. Então, imagina que as empresas agora estão um foco, né, de contratação de pessoas de grupos minorizados, principalmente pessoas trans, né? A gente já tem dados aí do Deloitte que 2 a cada 6 pessoas da geração Z se identificam como LGBTQIA+. Então, a gente está falando de um grande número de pessoas que em 5 anos será 65% da força de trabalho. Né? Então, assim, se essa linguagem não for adaptada, né, esses talentos, esses melhores talentos, provavelmente não vão escolher trabalhar nas companhias que não tiverem ainda reconhecido não só as existências dessas pessoas, mas tem uma linguagem que abarque as existências delas como não binárias também. Acho que o Pri colocou super bem e trouxe muito conteúdo e conhecimento aqui para todo mundo, né? Eu acho que tem uma coisa importante da gente destacar a partir da fala do Pri, é entender que a linguagem é o primeiro passo, né, Carol, para que a gente possa começar a identificar que todos, né, quando a gente fala de direitos humanos, na Carta Mundial de Declaração de Direitos Humanos, que foi estabelecida por várias nações, né, e foi implementada, o todos ele é diverso. O todos ele não é só pessoas iguais a mim, não é só pessoas com quais eu tenho afinidade. E se a gente não fizer este exercício e trouxer isso para a linguagem do nosso dia a dia, fica difícil para que a gente possa, de fato, começar a aprender, começar a ver o mundo de uma forma diferente. Porque senão a gente não vai começar, a gente não tem como criar políticas e práticas que possam ser inclusivas dentro das nossas organizações. Então, eu acho que esse é apenas o primeiro passo de um processo grande de conhecimento e de aprendizagem para que a gente possa entender do que se trata a comunidade LGBTQIA+, e entender que essa comunidade faz parte da sua estratégia de ESG. Então, a gente não está desconectado da estratégia de ESG. Isso faz parte da sua estratégia, né? Então, se você não acolhe, não inclui e não valoriza o que é diverso nas suas organizações, vai ficar muito difícil para que a gente possa, de fato, ter um mundo mais inclusivo. Acho que é só o primeiro passo. Até complementando um pouquinho do que o Pedro colocou, acho que pensando em grandes organizações, mostrar a individualidade de cada um é importante, né? E para além de mostrar a individualidade de cada um, é pensar na interseccionalidade, né? E quando a gente fala de interseccionalidade, é entender, eu, por exemplo, uma mulher negra, eu estou falando de 2 intersecções, né? E dependendo da intersecção, a gente se torna cada vez mais marginalizado. Então, isso complementa um pouco aqui do que a gente falou nesse primeiro tema. E aí, quais as barreiras que vocês veem, né, tanto dentro das empresas quanto na sociedade, para se colocar e para começar a gerar uma cultura diferente, como eu poderia dizer, gerar um debate sem gerar polêmica, mas sim gerar um debate e uma reflexão das pessoas, tanto dentro das empresas quanto no seu entorno. É possível isso, Pri? O Pri está dando risada. É porque eu gostei da parte que você falou, não gerar polêmica, né? É porque, assim, eu acho que a gente tem uma tendência, enquanto ser humano, a não querer ficar no desconforto, né? A gente, é desconfortável, a gente não quer falar.
Mas a grande chave para falar de diversidade é o seguinte: se as pessoas não trabalharem a inteligência emocional para sentarem no desconforto, a gente não vai avançar nas pautas, porque elas mexem com as feridas emocionais de todas as pessoas vivas nesse planeta, sejam mulheres, sejam pessoas brancas, pretas, indígenas, LGBTs. Então, assim, às vezes eu tenho convites para falar em grandes empresas ou com a liderança, e eu falo, é impossível a gente não causar nenhum desconforto, porque senão não estou mudando nada, né? Se a gente deixa todo mundo na zona de conforto, não tem mudança, né? Então a gente tem que ter esse empurrão. O que é diferente, né? De, às vezes, quando você tem a militância, vamos dizer, mais LGBT, né? Que vem com uma força, né? E um legado já de exclusão, que às vezes falta aquele lugar de não perder o interlocutor, né? Porque se a gente vem com muita força em imposição, a gente perde o interlocutor. E é isso que não pode acontecer. Então, nossa prática aqui é trabalhar empatia, né? Trabalhar escuta empática de todos os lados desses processos, porque todas as pessoas estão sofrendo por esse sistema de opressão. Os homens brancos também sofrem, porque eles também têm que se encaixar num padrão do que é ser homem, né? Homem não chora, homem tem que ser provedor o tempo inteiro, homem tem que ser aquilo. Então, ninguém aguenta mais esse sistema de crença. Eu acho que a partir do momento que a gente traga um letramento, né, para as organizações e a gente consiga nomear cada coisinha, né, e aí eu acho que é interessante aquela pergunta que talvez alguém que esteja assistindo possa fazer. Ai, mas para que tanta letrinha, LGBTQIAP+? Tava só bom quando era GLS nos anos 80, né? Tava bom, né? Mas é importante a gente falar de cada letrinha, porque é isso que o Pedro falou antes. Senão não tem política pública, porque se não tem nome, não existe na minha percepção da realidade. Se eu não tenho um nome para alguma coisa, né, eu não sei que ela existe no meu campo de percepção, logo, como eu vou assimilar essas pessoas, essas identidades, orientações afetivas sexuais e criar políticas de inclusão para elas? Então, eu vejo que ainda algumas pessoas apegadas, né, a conceitos ainda de 10 anos atrás, que ainda trabalham no Brasil com diversidade, têm uma certa resistência em usar a sigla estendida. Ah, mas para que falar de pessoas intersexo? Pessoas queer e não binárias não são uma realidade, ou, enfim, assexuais e pansexuais. E estudos que saiu, inclusive na Nature, né, foi publicado na Nature há uns 2 meses atrás, mostra que 1,37%, se eu não me engano, de pessoas no Brasil são não binárias e travestis, né? A gente tem esse número já. Então, assim, não é pouca gente, né? A gente está falando de uma população crescente e essa nova geração, né, que vai estar trabalhando na empresa de todo mundo daqui a pouco, tem essa percepção já muito aguçada. Então, esse letramento é extremamente importante, não só para a empresa, né, internamente, mas para as campanhas externas, ter esse cuidado, e os stakeholders, porque aí tem esse lugar que as empresas às vezes esquecem de trazer os stakeholders para a conversa também. E complementando um pouco do que o Pri falou, de novo, se a gente pensar na fotografia da realidade brasileira, é o que a gente busca, o que a gente almeja ver dentro das grandes empresas. E a pauta de inclusão e diversidade, falando aqui também da comunidade LGBTQIA+, é uma pauta que envolve todo mundo. E a gente tinha uma perspectiva de alguns anos, né, anteriores de olhar muito... olhar para as pautas de diversidade como se você não fizesse parte. Então, é a responsabilidade da sociedade, é a responsabilidade do governo, mas nós somos parte disso. Então, acho que essa grande mudança dentro das organizações e que nós que fazemos parte de grupos de diversidade dentro das empresas, e que eu gosto muito de falar que a gente na Visa não fala sobre grupo de afinidade, a gente fala de advogados de negócio, é promover, através do letramento, de políticas de inclusão, de construção de novos negócios, essa conscientização para os colaboradores que estão dentro da empresa de que somos todos a gente tem que respeitar as individualidades de cada um e a gente é um grupo, as coisas não estão desconexas uma da outra, não dá para terceirizar o tema. E eu acho que aqui tem um ponto, Carol, que é super interessante da gente fazer uma reflexão e uma analogia com a nossa indústria, né? Quando a gente fala da indústria de meios de pagamento, a gente fala de uma indústria de padrão, porque você precisa criar padrões para que o ecossistema seja escalável
para que no mundo inteiro eu possa utilizar minha carteira digital, o meu cartão com pagamento por aproximação e outras tecnologias que são inerentes à nossa cultura. Discutir diversidade, de certa forma, é discutir o padrão que as nossas empresas precisam discutir para que a gente possa avançar na inclusão dessas pessoas dentro das organizações. Então, estar com a Camila num painel como esse, discutir sobre diversidade e inclusão, práticas sobre o que a Visa faz, o que a Mastercard faz e outras empresas da nossa indústria faz, vai ajudar com que a gente possa caminhar lado a lado neste processo de inclusão. E por que é importante caminhar lado a lado nesse processo de inclusão no país como o nosso? O nosso país é um país que tem expectativa de vida para pessoas transexuais, transgêneres, de 35 anos, porque essas pessoas são mortas por elas serem quem elas são. Na tentativa de ser quem elas são mortas. E aí essa violência ela acontece de diversas maneiras. Então perceba que não é porque ela entrou em ela reagiu a um assalto, coisas e crimes que acontecem no nosso cotidiano, vamos dizer, de pessoas cisgênero. Elas são mortas porque elas saem às ruas para comprar um pão, ou para poder ir na casa de um parente, ou para poder viajar, e as pessoas não aceitam. Então, assim, transfobia mata. As nossas organizações precisam começar a discutir isso para que a gente possa começar a incluir essas pessoas. Então, falando disso da nossa porta para fora, a gente tem um programa na Mastercard que chama True Name, e esse programa permite com que pessoas transgênero e não binárias consigam colocar o nome dela social no cartão sem a necessidade de troca do seu nome de registro civil. Isso é importantíssimo para que essa pessoa, reconhecer a civilidade dessa pessoa, para que ela possa ser quem ela é nos seus momentos de vida social. Então, ações e alternativas como essa precisam ser criadas para que a gente possa praticar a inclusão na nossa indústria, né? Não é porque foi até de um jeito no passado que a gente precisa continuar reproduzindo esses padrões. Eu acho que chegou a hora da gente colocar na mesa quais são esses padrões para a gente poder pensar de maneira diferente e incluir mais essas pessoas. E todo o processo passa pelo letramento, como a gente falou aqui, e complementando um pouco da fala do Pedro, acho que é importante a gente trazer ações práticas, né? Estaremos aqui no painel também falando da importância, sem trazer ações práticas, seria uma questão. E na Visa, a gente tem duas iniciativas, uma iniciativa que eu falo muito do dentro para fora, né? Acho que tem um trabalho importante que tem que ser feito dentro das organizações, né? Porque o que a gente é dentro é o que a gente aparece para fora. E a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Para que, de fato, as coisas sejam interligadas. Dentro da Visa, a gente tem o Visa Pride Everywhere, que é uma iniciativa nos 200 escritórios da Visa. A gente usa o mês de junho, que é o mês onde a gente fala muito do orgulho, para trazer ações educacionais, convidar parceiros e também ter a nossa liderança falando sobre a importância de tudo que nós já colocamos aqui, né, da questão da inclusão. E para fora a gente tem uma parceria, um projeto chamado Soma, que é em parceria com a BASF, LinkedIn e Natura. É um trabalho que a gente faz prioritariamente aqui em São Paulo, na Casa Florescer, com mulheres travestis e trans. E é um processo que passa desde o entendimento do que essa mulher quer como carreira, e aí a gente vai traçando do bem-estar, a educação financeira, a questão do nome social, fazendo e trazendo todo esse suporte, porque como o Pedro falou, você sai de casa e só por ser o que você sofre uma violência. Então, o nosso trabalho dentro do Soma, ele vem exatamente para combater essa exclusão e trazer ainda mais a inclusão. E aí a minha próxima pergunta é: o que a equidade de gênero tem a ver com LGBTQIAP+. Ótima pergunta, Carol. Eu fiz, no começo desse ano, uma participação aqui na Califórnia para as ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
feitos pela ONU. Então, as ODS, a número 5 fala sobre equidade de gênero. E aqui nos Estados Unidos, a gente começou a entender, né, principalmente nesse programa que eu faço parte, de que gênero, equidade de gênero, é para além de falar do gênero das mulheres. Porque todo mundo tem gênero. Homens têm gênero, pessoas LGBTQIA+, todo mundo tem gênero, né? Então, o que a gente fez foi ampliar esse escopo do que gênero significa e começar a trabalhar junto com a ONU sobre esse tópico. Então, eu fui convidado para fazer parte desse comitê da Agenda 2030, que agora está em Copenhague, no evento do Fórum de Direitos Humanos, discutindo se a gente vai ampliar a sigla para oficialmente deixar ela LGBTQIAP+, ou LGBTQIA+, pelo menos, e também esse olhar um pouco mais ampliado para gênero, sendo que gênero, a gente está falando de todas as pessoas, né? Todo mundo tem gênero. Então, eu acho que essa é um viés inconsciente quando as empresas falam equidade de gênero, elas estão falando de mulheres, né? Geralmente é só equidade salarial, direitos iguais para mulheres, mas de que mulheres a gente está falando? A gente está falando geralmente, né, de mulheres brancas. Quando a gente começa a olhar como está sendo feito o trabalho, raramente está incluindo mulheres negras nessa equação ou mulheres trans, ou ainda mulheres trans negras. Você começa a perceber mulheres trans negras com deficiência, começa a ficar muito mais complicado, né? Porque o sistema ele não é pensado de forma interseccional, como a Camila falou. Então, é importantíssimo que a gente faça esse trabalho que é unpack the words, que eu chamo que é abrir as palavras e a gente decodificar elas, porque gênero significam várias coisas, né? E primeiro, acho que a maior confusão é as pessoas saberem o que é identidade de gênero e o que é papel e expressão de gênero. Há uma grande dificuldade hoje, não só no Brasil, como no mundo inteiro, de entender que quando a gente fala masculino, feminino, andrógeno, a gente está falando de papel e expressão de gênero. É o jeito que eu me comporto, o jeito que eu me visto, o jeito que eu falo. Quando eu falo de identidade de gênero, eu estou falando de homem, mulher, não binário. E aí, homem ou mulher pode ser cis ou trans, mas isso é identidade de gênero. E é sobre como eu me sinto comigo mesma. Eu chamo que é a placa-mãe que tem aqui dentro da minha cabeça. Então, existe uma diferença, né? Então, hoje, com essa falta de letramento sobre esses processos, a gente está criando esse termo que eu cunhei, que é a Torre de Babel LGBTQIAP+, porque as pessoas não têm a mesma ideia das palavras que elas estão usando. Cada um faz uma ideia diferente das mesmas palavras. Então, a gente vai ter que parar e fazer esse trabalho de abrir as palavras para a gente se entender melhor. Ô, Carol, tem tudo a ver. Equidade de gênero precisa acontecer dentro das organizações em todos os níveis e a gente precisa olhar para as pessoas transgênero e para as pessoas cisgênero, para as pessoas de diferentes etnias, raças, para que de fato a gente consiga promover uma equidade de gênero que faça a nossa sociedade, principalmente a brasileira, que mais de 50% da população é negra, esteja representada em todos os espaços de poder. Então a gente precisa abrir espaço à mesa, porque tem espaço nessa mesa. A gente não está falando de tirar privilégio de ninguém, a gente está falando simplesmente de poder compartilhar esse privilégio com as outras pessoas, para que elas possam sentar à mesa e para que isso se transforme em oportunidades de negócio para as empresas. Todos os casos que a gente observa dentro da comunidade LGBTQIAP+, de empresas que fazem um movimento e investem em ações que reconhecem e dão protagonismo para a diversidade, elas aumentam seus lucros, aumentam a sua visibilidade e a sua lembrança de marca. Então, esse é um assunto urgente e necessário e a gente precisa começar a discutir isso de forma mais séria nas empresas. Os grupos de afinidade são um caminho, mas a gente precisa fazer um retrato de como a nossa organização está hoje, o censo é fundamental para isso, porque senão você não consegue entender qual é o caminho que você tem que seguir, que você tem que trilhar para criar políticas, né, ou melhorar algumas práticas que parece normal dentro do que trouxe a sua empresa até aqui, mas talvez não vá ajudar a fazer com que a sua empresa dê um novo salto de inovação para o futuro. E isso é muito sobre, e quando a gente pensa em inovação, a nossa indústria fala muito sobre, né? E aí vem muito de encontro com o que o Pri falou de zona de conforto, de incômodo, né? Então, inovar passa por isso, né? Para você sair de um lugar para o outro.
E é interessante porque quando a gente pensa em inovação, a gente pode pensar muito no simples e no básico. E o que a gente está falando aqui é sobre respeitar a individualidade de cada um. Então, a partir do momento que a gente respeita a individualidade de cada um, a gente começa essa jornada. E o que acontece é que a gente faz isso para fora, faz isso para dentro, tudo ao mesmo tempo, agora e sempre, mas tem sim um processo, né? Como o Pedro colocou, na Visa, o nosso trabalho começou dessa forma, com o censo, do censo a gente começou a criar as políticas, e aí a gente tem, enfim, a frente educacional, a frente de negócios e a frente de inclusão, tudo isso precisa acontecer ao mesmo tempo. Paralelamente a isso, o posicionamento de marca, como a marca fala com o público, como a marca pensa, está tudo muito conectado. E conectado também com as nossas experiências individuais. Então, quem a gente é em casa, as conversas do almoço de domingo, as conversas com os amigos, tudo está interligado. Então, só reforça a questão de cada um de nós aqui ter a consciência do nosso papel na sociedade, sim, estar responsável por esse processo de transformação. E aí, como que eu tenho consciência? Eu não faço parte da comunidade LGBTQIAP+, então eu não posso fazer nada pela comunidade? Não, a gente precisa de aliados. E ter aliados nas organizações, ter aliado dentro da nossa casa, é o primeiro caminho para que a gente possa, de fato, transformar o nosso dia a dia e os nossos negócios. Então, se você não faz parte da comunidade, seja um aliado. Nos ajude a avançar com essa agenda nos ambientes de negócio, porque isso é fundamental para a gente poder caminhar e avançar no que a gente precisa avançar. É um encorajamento para conversas abertas, né? Exato. Queria lembrar que a letra A da sigla LGBTQIAP+, representa pessoas assexuais e pessoas aliadas. Ou seja, a letra A está aí para trazer, né, esse lugar de pessoas aliadas estarem fazendo parte, né, esse advocacy que a gente tanto fala. Né? Então, para quem não conhece, a letra A tem até uma bandeira de aliadas. Pessoas aliadas LGBTQI têm a sua própria bandeira, né, que podem usar e simbolizar isso. A gente usa muito, está disponível no nosso Instagram também, da Diversity Box, mas é importante que as pessoas comecem a conhecer isso mais e se posicionarem, né, a favor dessa mudança cultural, acima de tudo, dentro de cada organização. E Pri, só mais uma informação, esse P que foi adicionado na sigla é referente ao que é o PAN? Exato, o P, ele fala de pansexual ou polissexual. O que é polissexual? É o que não é monossexual. Então, você tem polissexual, monossexual. Monossexual, lésbicas, gays e heterossexuais. Quer dizer, gosto de um único gênero. Isso é monossexual. Polissexual, gosto de mais de um gênero. Ou seja, pansexual e bissexual estão dentro desse guarda-chuva de polissexualidades. Eu preciso encerrar. Queria falar que foi uma honra moderar esse painel, mas eu não queria simplesmente encerrar. Eu acho que esse painel diz muito, porque é o começo de uma conversa muito interessante, muito complexa, necessária, urgente, como eu falei no começo do vídeo. E eu queria que cada um de vocês, na despedida, trouxesse alguma frase, mensagem, dado, alguma reflexão. A gente não é para debater essa informação, é só assim para deixar aí no ar, para quem está finalizando, né, esse vídeo, para ele pensar e refletir e partir daqui para algo mais na prática, seja tocado, vamos dizer assim, por essa mensagem, por favor. Eu acho que a gente pode comer. Eu tenho uma frase que eu tenho levado muito para essas reflexões, que é torna-te quem tu és, né? Que Nietzsche falou sobre isso. Então, ter a consciência da sua classe, de quem você no âmbito de classe, no âmbito de orientação sexual, é fundamental. E por muitos, né? Por muitos e muitos anos e tempos a gente teve que viver dentro de armários. Então, eu acho que chegou o momento da gente poder ser quem a gente é. E para a gente poder ser quem a gente é, a gente precisa criar espaços de acolhimento, porque senão essa jornada ela não vai prosseguir.
Então, vem com a gente, torne-te quem tu és, nos ajude a transformar a nossa sociedade e toma consciência do seu espaço no mundo, porque isso vai te fortalecer muito, independente de qual seja a sua causa, para a gente transformar esse mundão todo. A gente fala muito sobre meritocracia, e eu gosto muito de usar uma frase que eu já falei ela aqui, mas eu volto para a gente refletir. A gente parte de lugares e trajetórias diferentes. E como a gente parte de lugares e trajetórias diferentes, dependendo da sua partida, do seu lugar de partida, é muito difícil atingir um determinado lugar. A gente vem da escola da competição, e o que a gente vem percebendo é que não há necessidade de trabalhar competição. A ideia aqui é que a gente trabalhe em conjunto, em comunidade, em troca. Então, a mensagem que eu deixo como reflexão aqui é exatamente essa. Como o Pedro falou, Mastercard, Visa, é uma responsabilidade de todo mundo. Então, é importante a gente refletir sobre essa consciência. Quando a gente pensa nos dados do IBGE, falando especificamente de Brasil, metade da população é negra, metade da população são mulheres, 24% da população são pessoas com deficiência, dessas 7% com deficiências graves. E então não são grupos minorias. Por que minoria? Muitas vezes a gente pensa que são minorias, não são minorias. Então é importante a gente ter essa consciência e ter o nosso papel, enfim, a nossa responsabilidade, o nosso papel, a responsabilidade de todos nós, transformar, encorajar conversas abertas e fazer parte dessa transformação. Muito bom, Camila e Pedro, obrigado. Eu acho que eu vou finalizar com uma reflexão sobre um termo que eu uso muito, que chama paciência histórica. Acima de tudo, a gente vai ter que ter paciência histórica nesse processo de mudança de paradigma, porque a gente está falando de conceitos e de coisas que, infelizmente, as pessoas não aprenderam, não aprenderam na escola, a gente não cresceu ouvindo. E essa, vamos dizer assim, a descoberta desses termos todos é uma coisa mais recente, é uma coisa nos últimos 10, 15 anos. No Brasil, ainda mais tardio, nos últimos 5 anos a gente vê essa onda toda. E às vezes eu vejo as pessoas aliadas querendo ajudar, e quando ela encontra a primeira adversidade, ou a primeira pessoa que diz, não, você falou uma coisa errada, ou não, você, a pessoa tende a encolher e não falar mais. Então, é necessário que a gente não só trabalhe a empatia, mas a paciência histórica com nós mesmos e com todo mundo dessa comunidade, porque é degrau por degrau que a gente vai mudar e avançar. Não dá para fazer o processo de bypassing, que é pular do degrau 2 para o 10. Vai ter que ir 1 por 1. E aí esse processo de letramento, que foi o tema central aqui dessa conversa, é essencial para isso. Gratidão por ter a gente aqui hoje. Bom, então é isso. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Prazer.